Olá meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, o arrebatamento, né? Só pra gente aqui relembrar e a gente compreender como vai ser o arrebatamento. Então a gente tem que entender, acho que eu não deixei claro nos vídeos anteriores, o seguinte: aqui existe uma cronologia, existe uma ordem na qual Jesus Cristo não falaria, né, de maneira aleatória. Ele seguia uma ordem cronológica, né, de eventos. A gente precisa entender o seguinte: todo esse texto aqui, ele segue uma ordem cronológica, ou seja, este evento não acontecerá primeiro do que o de cá, né, do que um evento, vamos dar um exemplo aqui, do que este evento, entendeu? Isso aqui segue a ordem cronológica, entendeu? Então é bom que a gente não misture essas coisas, que a gente não coloque isso aqui à frente de alguns sinais, né, porque aqui vai acontecer na sequência, com a exceção desta parte aqui que está grifada aqui, que está marcada em negro, porque nesse ponto aqui, Jesus voltou para o tempo atual. Isso fica claro aqui, ó, Marcos 13, quando ele fala assim, ó: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios. Então ele estava dizendo para que os discípulos não ficassem preocupados com o fim do mundo, porque ainda ia demorar muito. Então que eles se preocupassem com a época presente, com a época deles, porque eles iam passar por problemas, por perseguições, tribulações. Então não adiantava eles ficarem ansiosos por uma coisa que eles mesmos não iam passar, né? Embora passaram pelas tribulações e muitos foram mortos para pregar o evangelho, né? Contudo, eles deveriam se preocupar com a tribulação deles mesmos e não das que ainda iam vir, né? Então, vamos aqui dar continuidade. Se o evento, se aqui segue uma ordem cronológica, até aqui a gente viu aqui a segunda pergunta que Jesus respondeu. Então, até aqui Jesus não falou de arrebatamento. Então, ele fala que vai surgir os falsos profetas e enganarão a muitos. Se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando ele diz perseverar até o fim, a gente persevera. Um dos dois chega, ou a morte ou a vinda de Cristo. É um dos dois que vem. Vai chegar um determinado tempo que Jesus virá. O Deus vai dizer: chegou a hora, e isso vai acontecer, e ali as pessoas não passarão pela morte. Então vamos à próxima pergunta. E do fim do mundo, os sinais. Ele estava perguntando também o sinal que indicaria o fim do mundo. Agora realmente chegou a hora. É o fim do mundo mesmo, não é mais sinais que normalmente acontece, e acontece há muito tempo, né? Não é um sinal evidente que deixa assim, não, realmente chegou o momento, chegou a hora. Então, existe dois sinais que realmente caracteriza aqui o fim do mundo. Não haverá dúvida, chegou o momento, chegou a hora, não vai ser dúvida para ninguém. Aí o sinal da apostasia é o qual estamos vivendo. Estamos rodeados de falsos profetas, falsos mestres, e enganarão a muitos. Muita gente não acordou para isso, mas é a pura verdade. Essa é a grande apostasia dos últimos tempos. Então, vamos à próxima. A pergunta aqui, a resposta da pergunta que o discípulo fez. Essa pergunta aqui, do fim do mundo. Que sinal haverá, né, a respeito do fim do mundo? Então Jesus está respondendo: quando será o fim do mundo? Aí ele diz, ó: quando, pois, virdes. Aqui, ó, é interessante. Este é o sinal. Este aqui é o grande sinal. Quem vê e quem perceber, né, quem tiver entendimento para perceber isso, claro, porque muitos vão ser enganados, infelizmente. Muitos, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então, não fique surpreso se você estiver enganado, se você estiver agora descobrindo a verdade. Não fique surpreso, porque se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, presta atenção: se enganariam até os escolhidos, não seja ingênuo. Você não pode ser ingênuo de acreditar em tudo, em todo tipo de pregação, acreditar que tudo vem de Deus. Mesmo que essas pessoas estejam com o nome de Deus na boca, estejam levando, pregando o evangelho, fazendo a obra. É por isso que Jesus falou, né, que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, não expulsávamos demônios? Senhor, não pregávamos, não evangelizávamos, não fazíamos isso, fazíamos aquilo? Por que que agora o Senhor nos condena desta forma? Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Então Jesus está falando que mesmo que a pessoa tem autoridade para expulsar demônio, fazer milagres, isso não quer dizer que essa pessoa está salva, entendeu? Isso não quer dizer nada, porque as coisas de Deus se alcançam por meio da fé, independente das obras da lei. Isso é independente das obras da lei, se alcança por meio da fé. É por isso que muitas vezes a igreja pode estar errada como for, a própria pessoa pode estar errada, mas ela tem fé, ela alcança, mas isso não significa que ela está salva. Salvação é algo totalmente diferente de alcançar algo de Deus, ok? Então vamos lá, ó. Então, quando,
Pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então vamos entender aqui, ó. A pergunta foi o quê? O fim do mundo. Quando vai ser o fim do mundo? Jesus falou, quando você vir a abominação da desolação. Aí você sabe que chegou a hora. É isso que Jesus está respondendo. Quando, portanto, você vê a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Daniel falou desse personagem que ele é abominável aos olhos de Deus. Ele é um assolador, ele vai assolar o mundo, ele vai assolar a igreja de Cristo. Quando vocês virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então do que ele está falando? Quando vocês virem o anticristo, quem é essa abominação da desolação? É o anticristo. Então quando vocês o virdes, aonde? No lugar santo. Aonde? Em Israel, Jerusalém. Quando vocês virem ele neste lugar, ele vai se manifestar. O anticristo vai se revelar em Israel. Quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, então fujam para os montes. Você está lá dentro, nessa terra, saia imediatamente, porque vai haver uma grande tribulação e vai começar por ali, né? Fujam para os montes, que estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, ai das grávidas e das que amamentarem aqueles dias. Muitos interpretam isso aqui, ó, que o arrebatamento, o bebê que estiver na barriga da mulher vai desaparecer, vai ser arrebatado e a mulher sentirá dor nessa hora. Segundo essa pregação, a mulher sentirá dor nesta hora e a que amamenta, o bebê vai desaparecer. Só que isso é uma interpretação muito equivocada, né? Até porque você está criando coisas que não tem nada a ver. Você está deixando a sua imaginação escrever o roteiro. Não é assim que funciona. A gente tem que entender aqui o contexto. Por que as mulheres que estão grávidas e que amamentam vai sofrer? Jesus fala assim, ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E por que elas vão sofrer mais? Por quê? Por causa da vossa fuga. Sempre é assim. Quando você está fugindo, a gente vê, a gente percebe. Até numa guerra recente que está acontecendo, né? Essa Rússia, a guerra aqui da Rússia, a gente vê que as mulheres grávidas e as que estão amamentando, elas estão sofrendo muito mais. Não é verdade? Elas estão sofrendo porque estão fugindo da guerra. Estão indo para outros países. Consequentemente, elas são a parte mais frágeis, que sofrem mais, ainda mais quando estão grávidas e estão amamentando, né? Isso aqui não tem a ver com um arrebatamento, até porque até agora Jesus não falou nada de arrebatamento. Isso a gente vai ver na frente. Então a gente entende aqui, primeiro, que o arrebatamento não pode acontecer sem que primeiro se manifeste, se revele a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. E se você duvida dessa interpretação aqui, a gente vai ver que Paulo também interpretou dessa forma. Cristo revelou todo o evangelho para ele, os evangelhos, e ele interpretou desta forma. E eu vou mostrar para você também que a interpretação dele é essa. Aqui, ó, quando vocês virem aí que se manifestou, ficou claro agora quem é o anticristo. Ele se revelou, até agora ninguém sabe quem é o anticristo, não está revelado, não está exposto, né? Está oculto ainda. Então, quando você vê ele vai se manifestar onde? No lugar santo. Onde é o lugar santo? Jerusalém, que é chamado de Terra Santa e tudo mais. Israel, né? Terra Santa. Então ele vai se manifestar lá. Quem lê, atenda ou entenda. Outros evangelhos vai estar entenda. Aqui vai estar atenda. Então depende de quem tiver lá dentro, atenda. Se você está lá dentro da cidade, atenda. Quem está fora, entenda. Entendeu? Quem está fora da cidade, entenda. Mas quem está lá dentro, atenda. É porque vai ter uma grande tribulação aí e vai haver sim uma fuga. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem tampouco há de haver.
Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja só que em nenhum momento Cristo está dizendo que a igreja vai deixar de passar pela tribulação. Em nenhum momento aqui ele falou, mas os dias serão abreviados. Aquele dia que era para ser prolongado, aqueles dias de tormento, de aflição, de tribulação, né, que era para ser prolongado, Jesus falou aqui que aqueles dias serão encurtados, serão abreviados. Por quê? Porque senão ninguém ia ser salvo, ninguém ia aguentar essa realidade. Então, quando alguém fala assim que vai ser muito terrível, e vai realmente, e se Jesus não fizer um arrebatamento antes, ninguém vai se salvar, então a resposta está aqui. Ora, vai ser terrível? Vai, né? Então, a questão é essa. Se Deus não voltasse antes, esses dias abreviados significa o quê? Se ele não voltar antes do tempo, que poderia se prolongar mais, mas por que ele volta um pouquinho antes? Porque se ele demorasse mais, ninguém ia se salvar. Iam começar a negar a Cristo. Cada um ia começar a desistir de lutar, de perseverar, entendeu? Porque todo ser humano tem limites. Se aqueles dias não fossem abreviados, aqueles dias de tormento não fossem abreviados, vai ser encurtado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque Deus escolheu alguns e não quer que eles se percam. Então, por isso, não vai permitir que aqueles dias se prolonguem. As pessoas falam até aí que a Terra está girando mais rápido. Isso confirma a palavra de Deus, que os dias serão abreviados. Gente, para de loucura. Para. O que tem a ver a Terra girar mais rápido com dias abreviados? O que tem a ver isso? Viu que uma coisa fora de contexto fica estranho? Uma coisa que está fora de contexto, você pega um versículo, uma passagem isolada e fica fazendo comparações idiotas, comparações absurdas. O que tem a ver dias abreviados com salvação? O que tem a ver um dia durar menos? Vamos dizer, o dia tem 24 horas. Vamos dizer que dure 23 horas e 30 minutos. O que isso tem a ver com ser salvo ou não? Que eu pergunto quem fica afirmando esse tipo de coisa. Eu pergunto o que isso tem a ver com a salvação. Nenhuma carne se salvaria, ó. Se esses dias não fossem abreviados, o que tem a ver? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque aqui, ó, tá tudo dentro do contexto. Aqui tá havendo uma perseguição, as pessoas estão fugindo, mulheres grávidas amamentando. A gente sabe que é difícil na fuga. Aqui, ó, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Todo mundo sabe que fugir em época de inverno é terrível. A chance de sobreviver fica menor. Todo mundo sabe disso. Ninguém é menino. Ninguém é mais menino a essa altura do campeonato. Ninguém é mais menino para estar pegando versículos e criando bobagens, falando besteira na internet, né? Então, claro que fugir no inverno é perigoso, é difícil. Então, ore para que não aconteça no inverno, mas Jesus está dizendo aqui, ore para que não aconteça fuga, ore para que não precise fugir. Não, vai ter que fugir, não tem jeito, vai ter que fugir, não tem para onde correr. E nem no sábado. Por que no sábado? Alguns adventistas usam isso aqui para dizer, tá vendo aí? Porque tem que guardar o sábado. Não. É porque isso aqui vai acontecer dentro de Israel. Muitos judeus ainda guardam o sábado. Então um judeu ele não pode andar mais que 1000 metros, mais ou menos 1000 metros. Entendeu? É por isso que a Bíblia fala eles andaram o caminho de um sábado. Porque no sábado eles poderiam andar mais ou menos 1 quilômetro. Se eles passassem disso, estariam violando o sábado. Então é claro que numa fuga, quando você está fugindo, você vai ter que violar o sábado, né? Então para quem guarda o sábado, realmente isso é um problema. Então, os dias abreviados têm a ver com a fuga. E como é que esses dias serão abreviados? Ora, haveria um período, estaria programado lá um período de sofrimento, né? Vamos dizer que aí 100 dias de sofrimentos. Vamos aqui apenas dar um exemplo. Deus viu que ninguém ia se salvar, ele vai encurtar para 60, para 70 dias. Entendeu? É mais ou menos isso. Nós vamos aqui dar continuidade no outro evangelho para que a gente possa entender, ó. Aqui no verso 14 do evangelho de Marcos, no verso 14 vai dizer o seguinte, ó. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel o profeta, está onde não deve estar. Aqui, ó. Lá está dizendo está no lugar santo. E aqui está dizendo está onde não deve estar. Quem lê, entenda. Aqui eu acredito para quem está de fora da cidade, entenda. Se você está dentro da cidade, atenda. E o que é atender? Fuja. Então os que estiverem, porque ele diz assim, ó, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ó. Quem estiver sobre o telhado, não desça para a casa, nem entre a tomar coisa alguma em sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Então, você já está fora da cidade, não volte.
Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Aqui o sábado já foi eliminado, tá vendo? Por quê? Porque talvez para Marcos mencionar o sábado não faria sentido para ele, não fez sentido para ele. Por que não fez sentido? Ora, a gente vive numa nova aliança, em que não há sábado para guardar. Mas não vou falar do sábado. O sábado é tema para outro estudo, né? O porquê a gente não deve guardar o sábado. Porque não precisa, na verdade, guardar o sábado. Porque naqueles dias haverá aflição tal. Por que as grávidas estão a passar por dificuldades aqui? Porque houve um arrebatamento aqui? Não. Por que não houve um arrebatamento aqui? Porque o texto não diz isso. Para de usar essa imaginação fértil, para de criar fábulas, acrescentar coisas que não estão aqui. Você tem que se basear pelo contexto. Então, as mulheres que estão grávidas vão passar por apertos, porque aqui, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então para de dizer que a terra está girando menos por causa desse versículo, cara. Isso é bobagem, né? Não tem nada a ver com o contexto aqui. Então é por causa da aflição que estavam passando, os dias serão abreviados, ou seja, o Senhor volta antes. Então, nota-se aqui, que em momento algum aqui não houve arrebatamento. Até esse ponto aqui, apareceu o anticristo aí, começou a assolar a igreja e o mundo vai passar por essa tribulação. Não há um versículo aqui falando de arrebatamento, ainda não foi o momento. Nenhum texto aqui você vê falando de que houve aqui um arrebatamento. Nenhum texto. Pode ler e reler aqui, não está falando. Em nenhum momento houve um desaparecimento aqui, pessoas desapareceram, o avião caiu porque ficou sem piloto. Isso tudo aí é imaginação da cabeça das pessoas. Isso não tem um versículo que comprove esse tipo de evento, de pessoas que não pararam para interpretar a escritura corretamente, que já aprenderam errado, já pegaram aquela coisa pronta, né? E só foram passando de igreja para igreja. Ninguém teve o cuidado, a maioria não teve o cuidado de estudar realmente o que cada contexto estava dizendo. Então, só para a gente concluir essa parte aqui da resposta de Jesus. Então, veja só que interessante. Já em Lucas, é o mesmo texto. Lembra? Vou voltar aqui um pouquinho. É o mesmo texto de Mateus. Aqui, é o mesmo texto, mas vai dar um detalhe maravilhoso aqui que abre totalmente o nosso entendimento. É esse mesmo texto aqui. Eu tenho em Mateus aqui, esse mesmo texto. Ele vem aqui em Marcos, é o mesmo texto. Ele dá uns detalhes, às vezes tem detalhes, às vezes não. Você vê que lá em Mateus ele fala do sábado, aqui em Marcos não fala do sábado. E veja que detalhe interessante do mesmo texto. Aqui no verso 20, de Lucas capítulo 21, do verso 20 aqui, do verso 20, veja que interessante, Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Veja só como isso encaixa perfeitamente quando Jesus fala, né? Quando virdes a abominação da assolação, e aqui Lucas já entendeu de outra forma, olha só. Quando pois virdes Jerusalém cercada de exército, provavelmente Jesus falou as duas coisas. Não houve contradição, é porque aqui cada um focou de acordo com o seu dom. Então ele focou nesta parte, Quando, pois, virdes Jerusalém cercada de exército, ou seja, o anticristo junto com o seu exército, né? Então eles vão cercar Jerusalém. Sabei então que é chegada a sua desolação. O anticristo vai assolar. Não sabemos exatamente os detalhes de como isso vai ser, qual a intenção disso tudo, né? A gente sabe que ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando-se ser Deus. Por isso que ele é a abominação e ele está no lugar em que não deve estar. Veja só aqui, estar no lugar onde não deve estar. Ou seja, ele vai se assentar no templo de Deus, dizendo-se ser Deus, né? Falando que ele é o próprio Deus. Então ele está no lugar onde ele não deve estar, né? Porque quem deve estar é Deus. Então ele vai se dizer Deus e vai se assentar no templo de Deus, né? Se dizendo Deus. Então ele está no lugar que ele não deve estar. Quem lê, entenda, né? E aqui, ele diz, né? Então é chegada a sua desolação. As pessoas que não aceitarem o anticristo como Deus, que não reconhecerem o anticristo, elas vão ser assoladas, elas vão ser mortas, elas vão ser perseguidas.
entendeu? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ó. Os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Então, é claro que aqui começou quando ele estiver em Jerusalém e ele se proclamar o Deus. Ali é que vai começar a tentativa de implantar o seu governo. Ali vai começar a implantar o seu governo à força, e vai ser a força mesmo. Só que ele vai ser amado e admirado por muitas pessoas, porque ele fará sinais e prodígios de mentira e vai enganar muitos, e vai enganar muito crente também. O sinal vai ser tão grande, ele vai fazer até que caia fogo do céu. Então, cuidado, crente que fica se baseando em sinais. Sinais não é para crente, tá? Crente acredita sem ver. O crente, de verdade, ele acredita sem ver. Então não se baseie por sinais. Ah, mas eu fui curado naquela igreja. Então aquela igreja de Deus. Eu recebi muitas bênçãos naquela igreja. Criatura, não vá por sinais. É por fé. O justo vive por fé. Não vá por sinais. Porque as coisas de Deus, ela se alcança por meio da fé, independente das obras. Você vai ver na Bíblia muitas passagens que falam isso. O homem é justificado por fé e não por obras, entendeu? Então não é porque você foi curado em uma igreja, isso não quer dizer que ela está certa, não. Você foi muito abençoado. Deus, olha, Deus é misericordioso. Você usou a fé, ele abençoa mesmo que você esteja errado. Por uma questão de distração. Você pode estar errando por uma distração. Você está distraído. Você está sem entendimento. É claro que aquele que peca deliberadamente, Deus não vai atender o que peca deliberadamente. Mas tem aqueles que estão pecando por ignorância. Então Deus não vai deixar de te abençoar, de tirar você de um sofrimento, de uma cura, de uma prosperidade, né, de algo que você estava precisando. Deus não vai se negar a dar isso por causa da sua ignorância, porque se fosse isso, ninguém ia receber nada, ninguém é justo, não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra. Então, se fosse por obras da lei, ninguém ia receber nada de Deus. Mas o homem é justificado por fé. Entendeu? É por isso que muitas vezes as pessoas reclamam de Deus, ficam com raiva de Deus porque ela é muito justa e não recebe nada de Deus porque ela está pensando errado. Ela está fazendo certo, mas está pensando errado. Por quê? Porque ela acha que vai alcançar as bênçãos de Deus por meio da prática, das boas obras. Tem que ser uma combinação dos dois. Você tem que ter fé, você tem que buscar pela fé aquilo que você deseja, mas você tem que praticar a palavra de Deus também para você receber a salvação também, não só as coisas desta vida. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas, ó. Dias de vingança. Vai cair a espada mesmo. Muitos judeus vão ser mortos ali. Os gentios vão adorar o anticristo. Eles vão aceitar a marca da besta. Eles vão adotar porque o anticristo vem mudando o mundo. Ele vai, de certa forma, vai ser uma coisa boa. Lembra quando Apocalipse diz a paz e segurança? Paulo também fala, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá uma repentina destruição. Então o anticristo vai trazer realmente paz e segurança, né? Então as pessoas vão amá-lo, vão admirá-lo demais. O preço vai ser cobrado e vai ser ditadura. Vai ser uma das ditaduras mais rigorosas que houve no mundo. Então o preço vai ser cobrado. Aí novamente, né? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. Aqui, ó, é por causa do aperto na terra, não é por causa de arrebatamento, né? E ira sobre este povo, né? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, e haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas, né? E na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui são os eventos já do Apocalipse, ó. Aqui você vê que quando o anticristo começa a implantar o seu governo, os eventos do Apocalipse já começam a acontecer também.
haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmalhando. Quando a gente vê as ondas hoje, as ondas aí invadindo as coisas, e a gente usa essas coisas como sinal da vinda de Cristo, não podemos usar essas coisas como sinal da vinda de Cristo. Por quê? Porque o anticristo não apareceu ainda, ele não foi revelado. E exatamente aqui o sinal evidente do fim do mundo é o anticristo, entendeu? Aqui é o sinal evidente para realmente a gente ver que o fim vai ser em pouco tempo. Aqui quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, ele está lá. E quando você vê lá Jerusalém cercada de exército, rodeada de exército, sabeis que o seu fim está próximo. Então é ele que está aqui, nesse evento da cidade cercada de exército, é ele que está aqui, é o anticristo. Então o anticristo, esses eventos aqui acontecem depois do aparecimento do anticristo, e aqui ainda não houve arrebatamento. Cadê? Me prova aqui o versículo, mostra aqui o versículo, onde está o versículo aqui que fala de arrebatamento? Não tem, está mais na frente, está mais para frente, já está no finalzinho. O versículo que fala realmente do arrebatamento está no finalzinho do texto, entendeu? Então não dá para considerar um arrebatamento antes desses eventos. Cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levadas cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, e haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação de coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Isso aqui, se você ler Apocalipse, as trombetas, você vai ver que as trombetas têm a ver com esses fenômenos da natureza. A gente vê que cairá um meteoro, cairá nas águas, isso vai fazer com que as ondas avancem, né? E os homens vão ficar perplexos com essas coisas que estão acontecendo. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Isso aqui são os eventos já do Apocalipse, das trombetas. Tocou as trombetas. Cada trombeta que toca, acontece um evento na terra. E aqui não houve arrebatamento. Os cristãos estão aqui também. Lembra quando Moisés tentava tirar o povo de Israel do Egito? As pragas atingiram os ímpios, mas não atingiu o povo de Israel. A mesma coisa vai ser no Apocalipse. As pragas vão atingir os ímpios, mas não vai atingir aqueles que estão selados. Nós ficamos realmente com medo porque vai ser terrível mesmo. A gente tem que entender que Deus livrou as pragas, né? Deus fez separação entre o povo dele e os ímpios, e as pragas não atingiu os justos, mas atingiu os ímpios. Ela foi mandado que só danificassem os ímpios. As pessoas que tinham a marca de Cristo, né, o selo de Cristo, elas não eram atingidas. Assim, a semelhança também de quando Moisés manda passar sangue nos umbrais, né, nos umbrais das portas, para que o espírito de mortandade não matasse os primogênitos, e só matou os primogênitos do Egito, porque eles não creram no sangue de Cristo, eles não creram na salvação. Então aqui então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aí depois desses sinais aqui que os poderes do céu serão abalados, lembra que o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, né? As estrelas cairão como se fosse um pergaminho que você joga ele em cima da mesa aberto, ele se encolhe todo de ambas as pontas, né? Então as estrelas cairão do firmamento da mesma forma. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima. Aonde está o arrebatamento aqui, pessoal? Aonde está aqui o arrebatamento? Jesus já apareceu no céu aqui, e não houve arrebatamento. Por que será? Por que? Não está estranho isso? Por que aqui não falou do arrebatamento, né? Até esse momento, até o aparecimento de Cristo, não houve o arrebatamento, viu só? Pega o contexto todinho, volta, faça o estudo. Se for preciso, leia 1000 vezes. Pega daqui, continua lendo, veja no contexto, né? Seguindo essa ordem cronológica. Seguindo a ordem cronológica aqui, apareceu, já teve aqui os eventos, os sinais no céu, nas estrelas, a humanidade perplexa pelo terror, né,
que está acontecendo com os fenômenos da natureza. Isso tudo está em Apocalipse. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E ele diz, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima. Né? Depois que Jesus aparece, é que é dito isso. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima. Agora eu pergunto, aonde está essa ideia de que haverá um arrebatamento secreto e as pessoas que não aceitarem a Cristo agora serão salvas depois? Aonde está escrito isso? Eu quero um versículo que comprove este evento, o qual prega-se hoje. Eu quero uma prova. Não adianta falar, é muita teoria, não tem base bíblica. Eles têm uma teoria muito bonita, muito grande, muito rica, né? Uma história, uma fantasia muito intensa, mas você não tem um versículo bíblico que comprove essas coisas. Você não tem uma doutrina na Bíblia que ensine que as pessoas vão ser arrebatadas antes e os que ficarem ainda terão a chance de ser salvos e pagarão com a vida. Aonde, eu pergunto novamente, aonde está escrito isso? Onde está escrito isso? Eu quero saber da onde tiraram isso. É pura imaginação. Então aqui, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima. Agora, aqui onde está o arrebatamento? Ninguém viu aqui. Aonde está o arrebatamento? Onde está o desaparecimento? O avião caindo, né? Leia o texto limpo, né? Se esvazie, esqueça tudo que você aprendeu até hoje. Comece do zero. Foi o que eu fiz, eu também acreditava nesse arrebatamento, mas eu parei para pensar e para estudar. Realmente isso está escrito aqui? Não está. Realmente a Bíblia passa essa ideia de arrebatamento antes da grande tribulação? Não, meu amigo, você não vê um versículo que comprove essas fantasias que eles pregam. Onde é que está dizendo que esse pessoal aqui é o que ficaram do arrebatamento? São as pessoas que foram deixadas para trás. Tem até o filme Deixados para Trás, né? É um filme totalmente herege, porque a Bíblia não ensina isso. Onde é que está escrito que esse aqui, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima. Eu pergunto, quem disse que essas pessoas aqui que vão olhar para cima são os que foram deixados para trás? Da onde tiraram isso? Onde tem essa afirmação aqui? Aonde se afirma que essas pessoas aqui foram as que não foram arrebatadas? Você não vai encontrar um versículo que fale a respeito disso, que comprove esse tipo de afirmação. Entendeu? Isso aqui são cristãos. São pessoas verdadeiramente cristãos que ficaram até o fim, perseveraram até o fim. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças. Por que Jesus falaria de pessoas que supostamente escolheram pecar, escolheram viver no mundo, negaram a Cristo, preferiram viver no mundo? Aí os que não negaram, os que aceitaram logo, foram arrebatados. E esses aqui receberão uma segunda chance e poderão ser salvos. Da onde se tira esse entendimento? Você estudando tudo isso aqui, levando em consideração a ordem, você não encontra isso em canto nenhum, né? Por quê? Porque é heresia, é mentira. Se confundiram, má interpretação, interpretações erradas. Próximo estudo, eu vou provar para você que o arrebatamento é no último dia com apenas 3 textos bíblicos. Eu provo a você que o arrebatamento, no final de tudo isso, depois que Cristo aparecer aqui no céu, depois que Cristo aparecer no céu, será o arrebatamento. Depois deste evento, então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O arrebatamento vai ser logo após isso aqui. Ainda tem mais texto aqui embaixo que a gente vai compreender. O arrebatamento só aparece nos próximos versículos lá mais na frente, entendeu? O arrebatamento só aparece depois desse evento aqui, depois do aparecimento de Cristo nas nuvens. Não faria sentido Jesus falar tudo isso aqui e não falar do arrebatamento. Então, como essa passagem já ficou um pouquinho longa, nos próximos vídeos você vai ver também que Paulo afirma isso nas cartas. São textos cruciais que realmente derruba toda e qualquer afirmação de que haverá um arrebatamento secreto e antes da grande tribulação. Nas cartas de Paulo, ele tirou a interpretação, né? Não foi revelado para ele, ele interpretou essas passagens do Evangelho que Jesus falou sobre o fim do mundo, entendeu? Então é importante que a gente leia, que a gente não pare o estudo aqui, mas que a gente não deixe de ver o que Paulo falou sobre isso, confirmando todo esse texto aqui, todo esse entendimento
que se tem quando a gente estuda dessa forma, né? Sem ficar criando coisas aqui, imaginação, né? Acrescentando coisas que não está escrito na palavra. Então é importante, não pare o estudo aqui, vá em busca da verdade, seja valente, seja corajoso, vá até o fim, entendeu? Vá até o fim. Não estou contra a palavra de Deus, estou contra interpretações erradas, falsas doutrinas, entendeu? Então é muito importante que você não pare o estudo e que você leia, interprete também o que Paulo falou. Aguarde o próximo vídeo. Fica com Deus, né? Obrigado pela paciência. Continue estudando, continue assistindo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.